Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo de maneira online, em virtude dessa crise. Espero aí que todos estejam bem, mas vamos retomar um pouquinho lá o que nós vimos. Paramos na parte onde a gente falava das transformações da água. Que é isso? As mudanças de estado físico da água, né? Nós vimos o quê? Que a água ela pode passar por uma série de alterações da matéria, sendo que a gente pode estar classificando essas transformações em transformações físicas e transformações químicas. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, falando um pouquinho dessas transformações. Então, sempre que a gente tiver alguma alteração da matéria, da sua forma, do seu estado, a gente vai ter o quê? Uma transformação ou um fenômeno. Então, vê o que é que diz aqui, ó. Transformação da matéria, Toda e qualquer alteração que a matéria venha a sofrer é denominada transformação ou fenômeno. Ela pode estar apenas simplesmente transformando sua forma, ou ela pode estar transformando a natureza da sua matéria. O que é isso? Uma substância sendo transformada em outra. Temos alguns exemplos aqui. Um conjunto de dominós sendo derrubado, seria um fenômeno que estaria só alterando a forma, e a queima de um material, no nosso caso, não é isso? Então, vamos lá, Nós temos os fenômenos físicos. O que são isso? Fenômenos físicos são aqueles que ocorrem sem que haja alteração da natureza da matéria. Todos os fenômenos físicos são chamados de processos reversíveis. O que é isso? Você consegue restaurar a sua substância da forma que ela estava originalmente. Então, são transformações reversíveis, isto é, podem ser recuperadas com certa facilidade. Por exemplo, você amassa um papel, ele vai deixar de ser papel? Não. Você pode recuperar a forma dele? Sim. Então, são transformações que não alteram a natureza da matéria. Vamos ver aqui as alterações do estado físico da água. A água pode estar passando do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, do sólido para o líquido. O que é isso? Ela alterou a sua natureza, seu estado, porém não alterou a natureza da matéria. Isso não deixou de ser o quê? Água. Alguns exemplos de transformações físicas nós temos a condução de corrente elétrica por um fio de cobre, dissolução do açúcar em água, O açúcar não vai deixar de ser açúcar. Se você quiser, você pode estar recuperando o açúcar. Sublimação do gelo seco, que é isso, O CO2 passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Corte da madeira e a dissolução do cloreto de sódio em água. Vamos ver um exemplo aqui. Uma salina, não é isso? Produção de sal. O que é que ocorre? Você vai ter lá um ambiente onde vai ter, por exemplo, a água do mar represada em um local fechado. Com o tempo, essa água vai evaporar, restando apenas o que? O sal de cozinha, Eu consegui refazer ou desfazer uma dissolução, não é isso? Consegui recuperar o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Então, alguns sinais que caracterizam um fenômeno físico, a mudança de estado físico, mudança no formato ou no tamanho, solubilidade, quando a matéria se dissolve em outra, condução de calor ou eletricidade. Nós podemos ver a condução de calor, pode ser de três formas. Essa condução pode ser a condução por convecção ou por irradiação. Fenômenos químicos. O que são fenômenos químicos? Fenômenos químicos são aqueles que ocorrem quando vai ter alteração da natureza da matéria. O que é isso? Uma substância irá produzir uma nova substância. Então a gente considera esse tipo de fenômeno que ocorreu uma alteração dessa natureza da matéria em fenômeno químico. Alguns exemplos aqui nós podemos ver,
a queima da madeira, né? Você está transformando, vamos imaginar que nessa queima, a celulose, onde a gente transforma essa celulose com o tempo em cinzas, CO2 e água. O amadurecimento de uma fruta, né? Você vê, ó, a fruta ela passa por diversos estágios. Nesses diversos estágios vão estar ocorrendo uma série de reações químicas que vai dar esse amadurecimento a essa fruta. Então, alguns exemplos de fenômenos químicos nós temos, né? Produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, produção de vinho a partir do suco de uva, transformações do vinho em vinagre. Todos esses processos aqui, né, ocorrem através de uma fermentação, retornando o que a gente viu lá, né? Apodrecimento de frutas, cozimento de alimentos. Quando você faz esse cozimento, né, você está transformando as moléculas desse alimento. Quando ocorre isso, você está fazendo o quê? Uma transformação química. Por exemplo, se você pegar uma carne in natura, for levar ela ao fogo, você consegue restaurar essa carne? Não, né? Então é um processo irreversível. Ocorreu uma transformação das moléculas desse alimento. Formação de ferrugem, um portão de aço, né? Que nada mais é que o óxido férrico sendo formado lá. Comprimido efervescente sendo adicionado à água, né? Esse comprimido, quando ele é adicionado à água, ele vai reagir lá com a água, liberando o quê? Moléculas de CO2. Por isso ocorre o quê? A formação de bolhas, ou a liberação, né, de bolhas. Sinais que identificam o fenômeno químico, né? Nós temos, o principal deles é o quê? A mudança de cor. A efervescência, que é o quê? A liberação de algumas bolhas. No caso do comprimido de efervescência, nós temos a liberação de CO2. Liberação de energia na forma de calor ou luz. Algumas reações, né? Quando nós fazemos, o primeiro passo para identificar são reações ou endotérmicas ou exotérmicas, né? Elas fazem o quê? Geralmente as reações liberam alguma forma de energia. Essa energia pode estar sendo na forma de calor ou de luz. Formação de sólido, né? São reações que a gente chama reações de precipitação ou produção de fumaça. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Que a gente chama, é bem comum lá, se vocês quiserem no YouTube, tem diversos vídeos falando do relógio de iodo e a reação de Landau, onde vai ter o quê? Uma reação química de oxidação do iodo, né? Onde esse iodo vai estar passando da forma iodo para o íon iodeto. Tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui nessa reação química. Demora um pouquinho para ele iniciar. Então, pessoal, aqui ó, nós temos uma solução ácida, uma solução contendo tintura de iodo e uma solução de água oxigenada. Todas essas soluções serão misturadas e com o tempo vocês podem observar que vai ocorrer uma alteração na coloração. De imediato aqui, pessoal, nós já notamos, né, uma alteração, ó, na coloração dessa reação aqui, ó, nessa mistura, né, quando foram adicionados o ácido e a tintura de iodo, já ocorreu uma alteração e foi adicionado em seguida a água oxigenada. Com o passar do tempo, vai ocorrer uma óxido-redução, aqui uma reação de óxido-redução, onde o iodo, né, vai se transformando em íons iodetos e assim vai ocorrendo uma série de reações químicas até alcançar uma coloração mais escura. Pessoal, por hoje nós vamos ficar com esse conteúdo. Próxima aula nós iremos trabalhar alguns exercícios referentes à aula de hoje. Deixo o meu abraço mais cordial para vocês. Espero que todos fiquem bem e qualquer dúvida nós tiraremos
na nossa chamadinha ao vivo. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, bons estudos.